Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Vamos falar hoje sobre Estados Unidos, certo? A gente vai começar aí, gente, na nossa unidade 3, do módulo 2. A unidade 3, ela fala sobre Estados Unidos e também sobre Canadá, que são os dois países da América Anglo-Saxônica, certo? Então, a gente trata aí como Estados Unidos da América, né? Então, a gente pode usar a sigla em português, que é Estados Unidos da América, ou pode usar a sigla em inglês, tá certo? Que no caso fica USA. Então, qualquer uma dessas duas siglas que vocês virem por aí, a gente tá falando aí de Estados Unidos, tá? Estados Unidos da América. Gente, o nosso assunto começa aí na página 405 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ocupação territorial. É mais uma partezinha aí histórica, né, pra gente entender como foi a colonização dos Estados Unidos até a sua formação com os estados que ele tem hoje em dia, tá? E a gente vai aí até a página 407, ok? Então, ó, nessa unidade, a gente vai ver aí os aspectos gerais, né, desses dois países, Estados Unidos e Canadá. Vai ver aspectos, no caso, tanto relacionados à sua ocupação territorial, à sua população e também à sua economia, tá bom? Então, aqui, ó, começa dizendo assim: os Estados Unidos apresentam área territorial de 9.629.091 quilômetros, ou seja, 9 milhões, né? 629 mil. Então, a gente tem uma área aí um pouco maior do que a área do Brasil. O Brasil, no caso, tem 8 milhões e meio. Como os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo e o Brasil é o quinto, né? Então, a gente tem aí uma área mais ou menos aproximada, tá? É aqui, o país localizado na América do Norte limita-se ao norte com o Canadá, ao sul com o México, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. Então, ó, nós vamos ter aqui no mapa de América, da América do Norte, né? Nós temos aqui os Estados Unidos, que no caso é esse país aqui que está grafado em verde, e nós temos aqui o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, tá? Que no caso é um estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou o Alasca aí da Rússia, tá? Então, como fronteira, nós vamos ter aqui duas fronteiras terrestres, Canadá ao norte e México ao sul, e nós vamos ter duas fronteiras oceânicas, tá? O Oceano Pacífico a oeste e o Oceano Atlântico a leste. Lembrando que, quando a gente fala Estados Unidos da América, a gente teve ele aí no início, né, como sendo colonizado pela Inglaterra, e ele era presente aí como 13 colônias, ou seja, tinha 13 áreas, né, que a gente chamava as 13 colônias inglesas. Hoje em dia, os Estados Unidos contêm aí 50 estados, mais o distrito que a gente chama de Distrito de Colômbia, tá? Aí, no caso, tem dois estados que estão completamente distantes do seu território continental, tá? A gente vai ter aí o Alasca, que é separado aí pelo Canadá, né? Que foi comprado da Rússia. E a gente também tem o Havaí, que está no Oceano Pacífico, pertencente, digamos, entre aspas, né? Pertencente ali à área da Oceania, do continente da Oceania, mas é um território um estado, na verdade, dos Estados Unidos, certo? Aí aqui diz assim, ó, formado por 50 estados, mais o Distrito de Colômbia, 2 dos seus estados encontram-se afastados dos demais. É o caso do Alasca, localizado a oeste do Canadá, e do Havaí, que pertence ao continente da Oceania. Aí a gente tem aqui o mapa, mostrando aí todos os estados dos Estados Unidos, e aqui em destaque, ó, abaixo, a gente tem o Alasca, né, que fica cortado aí pela presença do Canadá, né? E a gente tem aí as Ilhas Havaí, tá? Que no caso está aí no Oceano Pacífico, na Oceania. Aí aqui diz assim, ocupação territorial. Gente, essa parte de ocupação territorial, vocês vão ver uma parte histórica, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, a questão desde a colonização do povoamento, as 13 colônias, até o que a gente chama de independência dos Estados Unidos e o Destino Manifesto, tá? O Destino Manifesto a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí aqui diz assim, ó. O território dos Estados Unidos era uma região habitada exclusivamente por indígenas até fins do século XVI.
Gente, preste atenção. A gente só chama indígenas porque quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, ele acreditava que tinha chegado nas Índias. Então começou a chamar os nativos aqui da América, né, de índios, tá? Então por isso que a gente chama eles de indígenas. Depois a gente começou a usar outras nomenclaturas como ameríndios, né? Os índios da América, tá? Aí aqui, nos séculos seguintes, os espanhóis exploraram a Flórida, o Colorado e as terras que hoje pertencem ao México. Os franceses implantaram assentamentos ao longo do Vale do Mississippi. E os holandeses, alguns deles oriundos do Recife, estabeleceram a colônia de Nova Amsterdã. Então, ó, a gente tinha aí, no início mesmo aí da colonização dos Estados Unidos, lá no século XV, início do XVI, a Inglaterra e a França mandaram alguns navegadores, né, aqui para a América, tá? Então, eles desembarcaram ali na América do Norte, foram para os Estados Unidos, né, com a intenção aí de conhecer realmente a Terra também, de explorar, tá? Só que acontece o seguinte, século XVII, o Reino Unido, ele de fato começou a fazer sua colonização, e foi uma colonização diferente da América Latina, né, que era somente de exploração, era uma colonização aí no caso de povoamento. A Inglaterra realmente queria povoar essa área, né, e desenvolver. Aí aqui diz assim, ó, os britânicos, envolvidos com guerras na Europa, chegaram um pouco mais tarde, em 1607. Antes disso, algumas expedições já haviam sido enviadas à região. A primeira foi em 1584, século XVI, né, gente? Um grupo de 120 homens e mulheres, liderados por Walter, instalou-se na região a que se deu o nome de Virgínia. Página 406, viu? Um pouco depois, na primeira década do século XVII, muitas famílias inglesas puritanas, aí aqui tem falando que é o termo do puritanismo, viu? Aqui do lado, onde tem Conectando Saberes. Pertencentes a uma denominação religiosa protestante, fixaram-se na costa atlântica em busca de liberdade religiosa e política, fundando Jamestown, na Baía de Chesapeake, na atual Virgínia. A Virgínia, no caso, é um estado, né, dos Estados Unidos. Em 1620, mais um grupo de puritanos desembarcou na mesma planície. Gente, ó, o protestantismo, né, no caso, era a raiz religiosa aí da Inglaterra, tá certo? Então, quando a gente fala aí os britânicos, ó, a gente tem que fazer a diferença, tá? Quando a gente fala Reino Unido, de maneira geral, né, a gente tá falando de 4 países, né, que seguem aí as leis de parlamento inglês, tá? Então, no caso, vai ser o país de Gales, a Escócia, a Inglaterra e a gente também vai ter a Irlanda do Norte, tá? Então, esses 4 países, eles formam aí o Reino Unido. Quando a gente fala Grã-Bretanha, ó, Grã-Bretanha, que no caso, quando a gente falou aqui, os britânicos chegaram nos Estados Unidos, a gente tá falando somente desses 3 países aqui. Então, a Irlanda do Norte, tá? A Irlanda do Norte não entra na Grã-Bretanha. Por quê? Porque quando a gente fala Grã-Bretanha, a gente tá falando do bloco continental, que tem esses 3 países aqui. A Irlanda, ela tá um pouquinho separada, né? Mas faz parte do Reino Unido, porque segue as ordens do parlamento inglês, né? Toda a questão aí de subordinação do governo da Rainha Elizabeth e do primeiro-ministro, tá? Então, a Irlanda do Norte não entra na Grã-Bretanha. Aí aqui diz assim, ó. Aos poucos, outras colônias surgiram no litoral do Atlântico. Em meados do século XVIII, era colonizada a região da costa leste, onde foram fundadas as 13 colônias. Aí a gente tem o nome aí das 13 colônias e aqui embaixo a gente tem o mapa, tá? O mapa mostrando aí. Então, vocês estão vendo que eles ocuparam somente a parte, né, próxima ao Oceano Atlântico, que foi por onde os navegadores chegaram, certo? Então, eles fundaram aqui essas 13 colônias ao longo do litoral, né? E começaram a fazer sua ocupação, né? O povoamento, a fim de que outros povos, eles não invadissem, tá? Aí aqui diz assim,
As 13 colônias eram diferentes entre si. As do sul eram mais dependentes da metrópole, ou seja, do Reino Unido, né? Pois consistiam em áreas fornecedoras de produtos agrícolas à Inglaterra, consideradas colônias de exploração, portanto. Já as colônias do norte eram mais autônomas, produziam produtos para abastecer o mercado interno e até estabelecerem comércio com outras áreas da América e com a África, o que contribuía para gerar renda para as populações. Então a gente tinha essa divisão, né, teoricamente, só que de forma geral a gente diz que os Estados Unidos ele foi ocupado por colonização de povoamento. Embora a gente eles tivessem essa relação direta com a Inglaterra, né, e a Inglaterra também levasse aí vários produtos, né, vários produtos agrícolas, várias riquezas mesmo da terra aí, embora, né, para o seu país, para a Inglaterra, lá para a Europa. Só que acontece o seguinte, essas 13 colônias, gente, elas não permaneceram por tanto tempo. Por quê? Porque eles começaram a fazer o que a gente chama de marcha para o oeste, tá? Eles começaram a fazer a ocupação, né? Como eles já tinham ocupado toda a costa litorânea aí leste, né? Eles começaram a fazer o que a gente chama de marcha para o oeste. Aí aqui diz assim, ó. As colônias também se diferenciavam quanto ao tamanho e ao tipo de mão de obra empregada. No sul, havia grandes propriedades com a mão de obra escravizada. No norte, pequenas e médias propriedades com mão de obra familiar. As diferenças entre as duas regiões diminuíram depois da independência do país. Aí, entre 1764 e 1775, depois de vários prejuízos em consequência das guerras, a Inglaterra aumentou a taxa de impostos e diminuiu a autonomia das 13 colônias, causando descontentamento aos colonos que declararam guerra à metrópole. O primeiro combate ocorreu em 1775 e um ano depois, no dia 4 de julho de 1776, o país conseguiu a independência, só reconhecida pelo Reino Unido em 1783. Então, ó, o dia 4 de julho, né, um dos dias mais festivos e mais importantes para os Estados Unidos, porque é o dia que eles conseguiram, de fato, a independência, tá? Embora o Reino Unido só reconhecesse, de fato, que os Estados Unidos eram independentes, que não dependiam mais dele, que não era mais uma colônia, né, deles, só em 1783. Então foram 7 anos, 7 longos anos aí, né, que os Estados Unidos ainda, digamos assim, que sofreram, né, sem esse reconhecimento, certo? Aí aqui, após a independência, ao longo do século XIX, o país recebeu muitos imigrantes, que saíam da Europa, principalmente em virtude de conflitos religiosos e políticos, buscando melhores condições de vida nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, o crescimento econômico levou o norte do país a se industrializar e se tornar mais desenvolvido que o sul, que continuava agrário e com mão de obra escravizada. Então, ó, por isso que até hoje a gente tem essa parte aí que a gente chama de Nordeste dos Estados Unidos, né? O Nordeste dos Estados Unidos é mais industrializado e tem as industrializações mais tradicionais, que a gente até começa a ver aí a diferença, né, entre as indústrias mais antigas, que foi realmente desse tempo aqui, do século XVIII, né, quando a gente teve, depois da primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, e depois foi que a gente teve a industrialização do sul e do sudeste, né, com a parte aí do que a gente chama de cinturão do sol, que são as indústrias mais recentes, são as indústrias mais voltadas aí para a área tecnológica, e são as indústrias aí voltadas para a área do Vale do Silício, tá? Aí aqui diz assim, ó, com o passar dos anos, o crescimento econômico levou o norte do país a se industrializar e se tornar mais desenvolvido que o sul, que continuava agrário e com mão de obra escravizada. Essa escravização, gente, só veio acabar depois de uma guerra, né, que teve nos Estados Unidos, que foi a Guerra da Secessão, tá? Aí, diante dessas mudanças, o norte passou a reivindicar o fim da escravidão, fato que não agradava o sul. Em 1860, o abolicionista Abraham Lincoln foi eleito presidente. Por isso, os sulistas decidiram separar-se da União, o que deflagrou a Guerra de Secessão. Gente, secessão significa separação total, tá? Então, uma secessão é a separação do país. Então, eles não queriam mais fazer parte, né, dos Estados Unidos, eles queriam ser independentes.
Aí aqui essa Guerra da Secessão, ela foi de 1861 a 1865 e foi travada entre o sul e o norte dos Estados Unidos, certo? Então a gente já tinha a independência, né? Só que aí a gente continuava com essa diferença gritante entre as colônias do norte e as colônias do sul, que agora eram consideradas estados, né? Depois da independência. Aí o conflito acabou em 1865 com a vitória do norte e o fim da escravidão, o que não significou, infelizmente, o fim da discriminação racial que persiste até os dias atuais. Tanto é que a gente agora teve, né, várias reivindicações, vários protestos, várias manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, né, devido àquele fato daquele rapaz que foi morto por policiais. Então a gente teve vários protestos, né, relacionados a isso. A gente também tem vários grupos, né, nos Estados Unidos que pertencem a esse vínculo aí de serem racistas, tá? Então a gente tem vários grupos que realmente se declaram racistas e que realmente fazem aí manifestações contra negros, né, contra pessoas que eles consideram diferentes da sua raça, tá? Aqui na página 407, a gente tem aí uma ilustração, né, da Guerra da Secessão e diz assim: posteriormente, o país passou por um período de expansão territorial até o Pacífico, por meio de guerras, compra de possessões e conquistas de áreas indígenas. Em 1803, a Louisiana foi comprada da França. Em 1819, a Flórida da Espanha. Gente, ó, nessa guerra, né, que a gente teve aí da secessão, depois do fim da escravidão e tudo mais, a gente teve a marcha para o oeste, que a gente teve aí toda essa conquista do território que a gente tem hoje nos Estados Unidos, né, que ele tem uma grande expansão aí de leste a oeste, tá? E toda essa expansão ou foi através de compras, né, eles compraram aí alguns territórios dos espanhóis, dos franceses, e também compraram territórios do México, e teve outros territórios que eles tomaram através de guerras, tá? Através de conflitos aí com o México. Então, todos os estados que os Estados Unidos têm hoje ou foram comprados ou foram tomados aí através de guerras. Aí, na guerra contra o México, de 1846 a 1848, os Estados Unidos conquistaram as terras do Texas à Califórnia, onde houve a chamada Corrida do Ouro. Migrações para o oeste de 1850 a 1890 dizimaram as tribos indígenas. Quando a gente fala dizimaram, é que realmente foram aí mortas, né? Teve um genocídio. E essa expansão chegou até o Alasca, comprado da Rússia no ano de 1867. Então a gente também teve, gente, depois da independência dos Estados Unidos em 1776, 4 de julho, a gente teve o que a gente chama de Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? Os Estados Unidos, né, começou a espalhar para todos os seus habitantes que eles eram realmente escolhidos por Deus para conquistar o mundo, tá? Então, esse Destino Manifesto, esse pensamento que foi incubado realmente na cabeça das pessoas, fez com que, né, os Estados Unidos tivessem um avanço muito rápido, tá? Então, tanto é que hoje em dia a gente tem aí os Estados Unidos como a maior potência mundial, né? Ele também apresenta o maior PIB do mundo e a gente tem outras, digamos assim, que riquezas naturais. Por exemplo, eles têm a terça parte, né, de todo o petróleo, de todo o carvão mineral do mundo. A gente tem várias riquezas naturais e também riquezas minerais, certo? Aí aqui a gente tem a área, né, mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Ele é o segundo maior país da América, é o quarto maior país da Terra. A gente vai ter aí 50 estados, mais o Distrito de Colômbia, contando também com o estado do Alasca, que está distante, e o estado do Havaí. Aí ele é pertencente aqui à América do Norte, que é o seu continente. A norte ele faz fronteira com o Canadá, a sul ele faz fronteira com o México. É banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico. E a sua independência foi em 4 de julho de 1776. Então, gente, essa parte é mais histórica mesmo, para a gente entender como foi a ocupação territorial aí dos Estados Unidos. Tem alguns termos, né, que não estavam aqui, como a Marcha para o Oeste, o Big Stick, o Destino Manifesto, mas que são
pontos importantes que vocês vão ver ou já viram, provavelmente, em história, tá? Quando vocês forem estudar aí a história dos Estados Unidos. Como desafio, eu vou colocar para vocês a questão dos protestos, né? Que a gente teve aí dos protestos contra o racismo nos Estados Unidos, os protestos recentes. Vocês vão procurar aí alguma notícia, né? Alguma manchete que chama muita atenção de vocês com relação a esses últimos protestos, né? Os protestos que ocorreram esse ano, de 2020. E vocês escolham alguma matéria ou alguma manchete aí bem marcante e enviem para mim no WhatsApp, tá? Aí no caso embaixo vocês colocam 2 ou 3 linhas aí explicando a opinião de vocês, né? A opinião de vocês com relação a esses protestos contra racismo, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.